Mas eu não sei se tem uma pergunta de US$ 1 milhão ou seria US$ 1 bilhão para a gente fazer para o professor Roberto Troster, que é economista e está aqui conosco. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado, Heródoto, por me convidar. Sempre bom falar com você. Professor, a pergunta eu acho que é de 1 bilhão. O mundo está caminhando para uma recessão na sua avaliação ou não? Você sabe que um dos melhores professores de história antiga, chama-se Heródoto Barbeiro. E ele tem uma coisa que ele escrevia que é a armadilha de Tucídides, que ele descreveu as guerras do Peloponeso e mostra quando uma potência ascendente, no caso Esparta, e uma outra potência tinha um conflito. E isso aconteceu várias vezes ao longo da história, a ascensão de uma potência desafiando a potência existente. O que está acontecendo é agora, a armadilha de Tucídides. Para sorte nossa, é uma guerra comercial apenas, né? Quer dizer, a previsão estava correta, mas é uma guerra comercial. Numa guerra, você tem muita destruição de riquezas, já. Então, nós estamos caminhando para uma recessão. Mas, na média, não quer dizer que todos os países vão para a recessão. Alguns vão mais e alguns vão menos. No caso específico do Brasil, não é tão afetado como outros países. Então, eu diria que, assim, é como na crise de 2008. O Brasil foi pouco afetado. Mas é uma guerra, sim, e na guerra uns choram, outros vendem lenços. Eu acho que o Brasil tem que chorar um pouquinho, mas tem muitos lenços para vender. Professor, no caso, por exemplo, nós estamos assistindo. É uma transformação naquilo que a gente chama de livre comércio, de liberalismo econômico, por um período agora protecionista liderado pelos Estados Unidos? Não, não é. Os Estados Unidos estão se isolando, ele está querendo impor isso no mundo. Mas o mundo existe sem os Estados Unidos. Então, o que é o resultado mais esperado do que está acontecendo agora? Um Estados Unidos mais isolado e uma China mais forte. Quer dizer, você está realmente fazendo uma transição da América para a Ásia. E o que o Trump está fazendo está catalisando isso. A estratégia de Trump é míope. A Europa negocia com a China desde antes de ser descoberto a América, com Marco Polo. Então, o mundo vai continuar e vai continuar sem Trump. Obviamente, nós vamos ter uma desaceleração da economia mundial. Eu não sei se nós vamos chegar a uma recessão. Alguns países, sim. Você está prevendo que os Estados Unidos, sim, vão ter uma recessão. Aqui você já estava prevendo antes, as tarifas, uma desaceleração forte. Pode ser um pouquinho mais forte, mas não é um quadro tão ruim assim. E hoje, você acabou de noticiar, as bolsas na Ásia e na Europa já estão subindo de novo. Quer dizer, o mundo está se acomodando sem os Estados Unidos. Tem alguns setores da economia brasileira vão perder, porque vai aumentar a concorrência da indústria china, mas o mercado agrícola, por exemplo, que os Estados Unidos, concorrem com o Brasil nas exportações, vai abrir espaço para mais exportações brasileiras. Então, eu diria que é um quadro, não é o quadro que ninguém esperava, mas eu acho que é o contrário. Está convencendo o mundo a importância do liberalismo, do comércio internacional. Estados Unidos está fazendo o que o Brexit fez. O Brexit foi a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Saíram perdendo. O resto da União Europeia ficou mais forte. O euro ficou mais forte. Hoje, o euro, em relação ao dólar, está se valorizando, o dólar desvalorizando. Então, eu diria que é ruim. São muitas ameaças, mas Estados Unidos não tem o poder que tinha. Hoje, em paridade de poder de compra, a China é maior que os Estados Unidos. A produção industrial chinesa é maior que a americana. Em tecnologia, os chineses estão investindo mais. E você também tem a Índia crescendo muito.
Então, eu acho que é triste que tenha acontecido isso, mas não, eu não estou tão pessimista assim, não. Sua pergunta, Camilo Mota. Professor, e visto aí todos esses impactos, inclusive nos Estados Unidos, né, existe alguma justificativa aí, né? O que explica esse movimento por parte do governo Trump? O que explica? Bom, uma visão antiquada, anacrônica, de como proteger. No mundo, que foi, por exemplo, o começo do século passado, em que a economia era relativamente fechada, você punha tarifas. Isso foi feito ao longo do século XIX. Como é que a indústria americana cresceu? Você tinha tarifas para evitar a concorrência da indústria europeia, que produzia mais e mais barato. Aqui no Brasil, como é que você fez a industrialização? Você tinha tarifas de importação muito altas e barreiras não tarifárias. Então, por exemplo, a tributação de automóveis aqui no Brasil chegava a 300%. Aí você fala, eu quero importar o carro assim mesmo, e pagava, teu pedido ficava lá na gaveta da Casex e não saía nunca. Tem uma lógica, sim. Só que voltando ao exemplo brasileiro, quando o Collor liberou, o carro mais da GM, o melhor deles era o Opala, custava em média $50.000. Depois que liberou o Vectra, que é um filho do Opala, muito mais moderno e melhor, custava $20.000. Custou, quer dizer, o preço dos carros despencou. Você, em vez de proteger a indústria, você estava protegendo os industriais. A concorrência faz bem. E tem até um desses memes que eu vi no Instagram, que Trump reclamando por que não tinha Chevrolet ou Ford em Berlim. Ele falou, por quê? E tem BMW e Mercedes nos Estados Unidos. O alemão lá fala, porque o BMW e o Audi são muito melhores do que o Chevrolet, né? Então, acho que ele está investindo na coisa errada. Por aí. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. É sempre um prazer falar com você, Heródoto. Muito obrigado, doutor professor Roberto Trottas, conosco. São 8h29.